Quais alimentos favorecem o desenvolvimento de diabetes e hipertensão? A OMS recomenda um aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e nozes, para esses alimentos substituírem outros de alto valor energético e baixo valor nutricional, como cereais e grãos processados, açúcar refinado, básicos na preparação de alimentos industrializados e fast food. Três grupos de alimentos que devem ser priorizados: verduras e frutas. Primeiro, é muito importante combinar e variar uma quantidade de verduras e frutas nas refeições, porque cada tipo de verdura contribuirá ao corpo de diferentes nutrientes. Proteína. A proteína boa lhe proporciona suficiente energia em um sistema cardiovascular saudável. Um contraste, a má proteína afeta tanto a pressão arterial como a glicose no sangue do corpo. Quando tem pressão arterial alta e diabetes, precisa pôr limites em carne vermelha. Diabetes ocorre pela elevação da glicose no sangue. Pode ocorrer devido aos defeitos da secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. Como o processo de hipertensão e diabetes ocorre no corpo? Hipertensão ocorre quando a pressão do sangue nos vasos ou artérias do corpo está elevada, acima dos parâmetros considerados saudáveis para a população geral. Toda vez em que o coração bombeia o sangue pelo corpo, ele é impulsionado pelas artérias do corpo, causando assim uma pressão nos vasos sanguíneos. Grãos integrais. As pessoas com hipertensão e diabetes devem escolher grãos integrais porque são ricos em fibra e nutrientes e contêm uma baixa quantidade de açúcar e amido. Assim, não afetam muito o nível de glicose no sangue. Algumas das opções possíveis são pães, cereais, arroz, macarrão de grãos integrais. Quais são as características e o que diferencia o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que o organismo ataca as próprias células do pâncreas de forma errada, destruindo elas e ocasionando a falta de produção de insulina, sendo na maioria das vezes diagnosticado na infância ou na adolescência. Os principais sintomas são vontade frequente de urinar, muita sede e fome, perda de peso sem causa aparente. É bom lembrar que em alguns casos ele não apresenta sintomas. O tratamento é feito com injeções de insulina, com uma boa alimentação e prática de exercícios físicos. Diabetes tipo 2 é o tipo mais comum, sendo causado pelo sedentarismo, má alimentação e obesidade. Normalmente, esse diabetes é detectado em pessoas acima de 40 anos. Vale lembrar que no diabetes tipo 1, o tratamento é feito com insulina controlada. Já no diabetes tipo 2, o tratamento é feito com remédios prescritos pelo médico. Mas ambas das diabetes necessitam de uma boa alimentação e uma boa atividade física. A principal diferença entre elas é a própria causa da doença. O diabetes tipo 1 é de origem autoimune. No tipo 2, a influência genética agravada pela obesidade e sedentarismo. Vale lembrar que no diabetes tipo 1, o tratamento é feito com insulina controlada. Já no diabetes tipo 2, o tratamento é feito com remédios prescritos pelo médico. Mas ambas das diabetes necessitam de uma boa alimentação e uma boa atividade física. Mas o que é insulina? É um hormônio que regula a quantidade de glicose no sangue e garante energia ao nosso organismo. Vale lembrar que no diabetes tipo 1, o tratamento é feito com insulina controlada. Já no diabetes tipo 2, o tratamento é feito com remédios prescritos pelo médico. Mas ambas das diabetes necessitam de uma boa alimentação e uma boa atividade física. Qual a probabilidade de um indivíduo ter hipertensão e diabetes por má alimentação? A chance é grande, pois uma dieta com excesso de gordura, sódio, açúcar são um dos fatores principais das doenças.
A alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas a má alimentação é responsável por diversas doenças, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. O sedentarismo na diabetes e na hipertensão. O sedentarismo é um grande fator de risco para inúmeras doenças metabólicas que existem. Dentre essas doenças está o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica e etc. Se não praticarmos atividade física, não teremos um gasto energético suficiente para o equilíbrio metabólico, acumulando a gordura abdominal e desregulando os hormônios. A atividade física estimula a captação de glicose pelos tecidos periféricos e diminui as ações do sistema nervoso simpático, sendo a primeira abordagem no tratamento desses pacientes. Relato de pacientes que tiveram diabetes e/ou hipertensão por conta do sedentarismo. Foram incluídos em uma pesquisa pacientes já diagnosticados hipertensos e/ou diabéticos. Os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação multiprofissional, onde continha dados de identificação, anamnese e exame físico. Na anamnese, foi questionado sobre hábitos de vida, dentre eles se a pessoa é sedentária ou não. Foram avaliados 59 pacientes, nos quais 23 são sedentárias, apresentando uma correlação de 0,39. E quando observa a correlação com seu grau de risco cardiovascular e/ou controle de diabetes, encontrou-se um resultado de 0,73 para risco alto e muito alto e 0,87 para risco moderado, respectivamente. Dessa forma, uma parte expressiva da população de hipertensos e/ou diabéticos diagnosticados na área a descrita são sedentários e possuem, em sua maioria, grau de risco aumentado com risco alto e muito alto para adquirir doenças cardiovasculares e risco moderado de controle de diabetes.